Jovens, a paz do Senhor, estamos reunidos aqui para falarmos da lição de número 6, essa revista que tem sido muito graciosa. E antes de falarmos propriamente dela e dizermos aqui dos irmãos que nos acompanham, eu quero desde já lembrá-los da importância de você dar o like, deixar o seu like, fazer o seu comentário, estar sempre conversando alguma coisa no chat. Isso é muito importante, nos auxiliando para as pessoas que precisam fazer as inscrições no nosso canal de YouTube. Faça a inscrição, que isso ajuda muito e é maravilhoso. Então nós vamos aqui apresentar nesta hora o querido irmão evangelista Gleidson, que está conosco nesta manhã. A paz do Senhor, pastor, irmão Reginaldo. A paz do Senhor a todos os jovens que estão nos assistindo. Você que está nos assistindo, É um prazer recebê-los, vocês aqui nessa aula em que nós vamos conversar. Confesso, pastor, que sinto a presença de Deus, mas estou constrangido de falar desse tema hoje, É um tema muito legal, muito importante, É verdade. Glória a Deus. Presbítero Reginaldo. Paz do Senhor, juventude, é um privilégio estar nesse dia com nossos irmãos, pastor Jefferson, evangelista Gleidson, para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. E antes de nós orarmos, presbítero Reginaldo, e a expectativa aí dessa lição, a lição 6 da nossa revista? É uma lição muito importante, que fala muito do nosso dia a dia, fala do que nós estamos vivendo. Nesse período de secularismo e progressismo, temos abandonado o amor de Deus para viver preso na mecânica. Mas nessa manhã o Senhor nos esclareça. Glória a Deus. Então, vamos pedir aqui o evangelista Gleidson para fazer a oração inicial, para darmos início aí a esta lição tão importante. Vamos orar. Senhor, meu Deus, querido Pai, nós te louvamos, nós te damos graças, meu Deus, por tão rica oportunidade que o Senhor nos deste, de estarmos aqui nessa hora entre irmãos, meditando na Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa nos confrontar nessa hora, possa nos ajudar em tudo, que saiamos daqui, Senhor, mais crentes, que possa ser um bate-papo, que possa ser uma aula, que possa ser um culto ao Senhor, em que vamos falar do Teu amor e sermos impactados por Ele. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, glória a Deus. Então, já de início, eu quero chamar aí a leitura bíblica, para que os jovens estejam fazendo essa primeira parte de leitura bíblica. Pai do Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas Lima e estou aqui para fazer nossa leitura bíblica de hoje. Ô glória! Que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Bora lá? Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te. E pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glória a Deus. Então, jovens, esse foi o nosso texto. Eu agradeço pelo convite, a participação, e vamos voltar para a aula. Glória a Deus por esses jovens que fizeram a leitura bíblica, E eu quero já aproveitar e fazer também parte aqui dessa introdução, porque nós vamos estudar e falar basicamente sobre a igreja de Éfeso, uma igreja maravilhosa, muito bem ensinada, doutrinariamente, uma igreja modelo, e de mostrar também que essa igreja ela cresce, ela desenvolve exatamente por causa dessa firmeza doutrinária. É importante a gente falar nisso, da importância de toda a igreja ser firme na doutrina. Uma outra coisa também interessante que nós vamos ver nesta lição é o perigo de se perder o primeiro amor por Jesus. Tanto é que na própria título da lição fala sobre o amor pelo Senhor.
É possível? Sim, é possível uma igreja ser bem doutrinada, mas não existiu o amor por Jesus, o amor devido de todo crente tem que ter por Cristo. Uma outra coisa também que a gente vai ver nessa lição, que é de suma importância, é que não existe nenhuma contradição entre o ensinamento da palavra, ou seja, a doutrina da palavra, com fervor espiritual, né, com aquele fogo pentecostal que nós temos. Né? Não existe nenhuma contradição, pelo contrário, é muito importante que isso aconteça, que isso exista em todas as igrejas. É uma questão de ensino, né, fundamentada totalmente na palavra, né, as doutrinas bíblicas e o fervor espiritual, ok? E uma coisa também interessante dentro dessa introdução, eu quero falar aqui com nossos jovens nesse dia, é que a falta de doutrina, ela produz muitos males na igreja, inclusive deixa uma mornidão na igreja, né? Você vê, a igreja de Éfeso, ela é elogiada pela sua doutrina, mas Jesus cobra o primeiro amor. A igreja de Laodiceia, Jesus já fala da mornidão, que eles não eram nem frio e nem crente. Ou seja, a igreja ela precisa ser completa, ela tem essa capacidade de ser completa doutrinariamente e fervorosamente. E aqui a gente vai ver que a igreja de Éfeso ela abandona o primeiro amor e ela é cobrada por Jesus a respeito disso. Então, utilizando a igreja de Éfeso como exemplo nessa lição, nós vamos ver que os crentes se distanciaram, né, do amor de Deus e vamos ver o perigo que a igreja, na atualidade, corre, né, de viver esse aspecto. E eu estava até comentando com os irmãos aqui, que é exatamente o ativismo. A igreja ela tem uma boa doutrina, os irmãos estão envolvidos, mas as pessoas estão fazendo, mas não estão fazendo com amor, não estão fazendo com zelo, estão fazendo por um ato, né, que a gente chama de ativismo, ou seja, faz mecanicamente, ok? A gente vai perceber durante a lição que a gente corre esse risco, a gente precisa estar muito atento para que a gente não seja cobrado por Jesus a questão desse primeiro amor. Muito bem, então nós vamos falar aqui do primeiro ponto, que a igreja de Éfeso era firmada na doutrina, e já de antemão quero já chamar a primeira pergunta aqui, né? Vai ter um jovem fazendo uma pergunta, então solta aí a primeira pergunta para a gente poder já entrar então nessa primeira parte da lição. A paz do Senhor, jovens, tem uma pergunta aí para os nossos professores. O que atraía os viajantes à cidade de Éfeso? Vamos à resposta, então? O que atraía os peregrinos à cidade de Éfeso? Vai ser falado aqui também. É o suntuoso templo da deusa Diana. E vamos pegar logo um gancho nessa resposta e vamos entrar aí sobre a igreja de Éfeso. Como ela surgiu, a igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso era firme na doutrina. É uma igreja citada no Novo Testamento, fundada aí na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele chega a Éfeso acompanhado de Priscila e Áquila. Paulo permanece pouco tempo nessa cidade, depois ele parte, deixando ali Priscila e Áquila, que foram fundamentais na implantação dessa igreja, aonde cederam a sua casa para a formação da primeira igreja de Éfeso, sendo consumada, né, a efetivação dessa igreja em sua terceira viagem missionária, onde ele passa ali 3 anos, onde ele prega o evangelho com mais ênfase na cidade de Éfeso. Essa igreja recebe uma carta endereçada pelo próprio apóstolo Paulo. Mais tarde, ela também recebe outra carta endereçada pelo apóstolo João. Ela é uma das igrejas citadas nas 7 igrejas direcionadas na Ásia Menor. Ela está direcionada, é uma dessas igrejas. E mais tarde também, essa igreja ela foi pastoreada, né, pelo evangelista João, pelo apóstolo Paulo e por Timóteo. Do ponto de vista comercial, essa igreja era a mais importante da Ásia Menor, ela possuía um dos maiores teatros do mundo, foi berço da filosofia, o que influenciou o pensamento, mudou totalmente o pensamento daquela cidade. Ela abrigava, como foi na resposta, o suntuoso templo da deusa Diana, o que atraía turistas e peregrinos, o que aquecia a economia. E nos dias do apóstolo Paulo, essa igreja ela tinha cerca de 250 mil habitantes. Eram as das cidades mais populosas da época, e isto
trazia vários desafios para aquela região. É isso mesmo, irmão Reginaldo. Certamente a gente enfrenta muitos desafios quando a gente se converte, né? Éfeso era uma igreja, né, que estava vivendo no meio de um povo pagão, idólatra, uma sociedade envolvida com questões imorais. E aí a gente faz a reflexão, porque você se converter e viver dentro da igreja é uma coisa, agora você se converter e voltar para sua casa, sua família, em que seus pais não são cristãos, né, os seus colegas de trabalho. Então, assim, o desafio da igreja de Éfeso era ser santa no meio de um povo idólatra, um povo imoral. E um povo, desculpa, irmão Gleides, um povo de várias nações que estava sempre ali, com vários costumes diferentes, né, cultura diferente, ou seja, influenciando o tempo todo aquele povo ali. Isso é impactante, para a cidade. E aí você fazer uma análise de que nós estamos falando de uma igreja que estava guardando os princípios bíblicos, isso aí, mas tinha perdido o fervor. Então, assim, apesar de tudo que estava acontecendo, então a análise que a gente está fazendo aqui é essa. O que foi que aconteceu, né, com essa igreja? Foi o pecado? Foram as distrações do mundo? É uma análise que nós vamos fazer aqui, porque da mesma forma que a igreja de Éfeso, a gente precisa se autoavaliar aqui hoje, se o pecado, se as distrações também não nos afastaram de Deus, né? Estamos falando de uma igreja, como já foi falado aqui pelo presbítero Reginaldo, que tiveram vários pastores. Como que eles reagiam quando eram exortados pelo apóstolo Paulo, por Timóteo, por João, por Priscila e Áquila também, que certamente... Apolo também esteve ali com eles. Isso, que os liderou. Então, como que eles reagiam? Eles aceitavam a repreensão ou eles traziam o mundanismo para dentro da igreja? Porque muitos de nós vivemos coisas carnais e mundanas, e aí os nossos pastores, presbítero Reginaldo, quando conseguem ver esse nosso comportamento, olha, você não está tendo um comportamento cristão, você está trazendo alguma coisa, ou carnal ou mundana, aqui para dentro da igreja. Sim. E aí, quando nós somos repreendidos, nós às vezes nós queremos justificar, né, nos humilhamos, às vezes nós nem compreendemos quando os nossos pastores nos chamam a atenção. O mais ideal é que nós sejamos humildes ao ponto de esperar o tempo certo e que o Espírito Santo vai nos orientar. O texto da nossa revista vai falar, né, que Paulo ele vai preparar a igreja para poder se preparar espiritualmente para a batalha. Então, lá quando todo mundo conhece Efésios 6, que ele vai falar, né? Irmãos, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura. Então, assim, ele tem a intenção de falar, estamos numa guerra espiritual. O apóstolo Paulo também, ele tinha uma missão seguinte, para nós sermos fortes e vencermos o que nós estamos passando aqui na nossa cidade, essa carnalidade, essa imoralidade que vem da deusa Diana, tudo isso, porque, como não sei se os jovens sabem, mas eles tinham práticas imorais nos cultos deles, né? Era uma coisa terrível. Dentro do templo da Diana era orgia mesmo. Orgia sexual. Orgia. Então, o apóstolo Paulo fala assim, nós precisamos nos manter unidos. Ele vai falar em Efésios 4, 2 e 3, que com toda humildade, mansidão, longanimidade, precisamos suportar uns aos outros. Então, olha só que mensagem bonita que o apóstolo Paulo traz, né? Para uma igreja vencer as coisas do mundo, os desafios que nós estamos falando, precisa ter união entre os irmãos. Por quê? Porque sempre a gente vai ver um irmão mais fraco, que nós temos que fazer? Suportar ele, orar por ele, ajudar ele, puxar ele, né? Então, é isso aí também. Ele fala em Efésios 4. E em Efésios 1, ele vai falar sobre conservar uma vida de santidade, quando ele fala, né, que o Senhor nos elegeu antes da fundação para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E, por fim, Paulo também vai falar que nós devemos nutrir uma família sadia. Dentro desse contexto em que os seguidores de Diana não eram a favor do casamento. Não eram a favor do casamento, sim. Perfeito? Eles não eram a favor do casamento. Então, assim, era prostituição, é o sexo deliberado, de forma, né, imoral. E aí era natural que essas pessoas elas poderiam se divorciar. Então, Paulo também deixa uma mensagem para as famílias. Então, você vê Paulo ensinando em Efésios os maridos como tem que se comportar, a esposa, as mulheres como tem que se comportar, perfeito, os filhos como tem que comportar e os pais em relação aos filhos. Perfeito. Perfeito? É isso. Muito legal. E é interessante, a gente vai vendo na lição,
que historicamente a igreja de Éfeso ela era uma das mais importantes igrejas conhecidas, né? Como o irmão Reginaldo colocou aqui, porque ela obteve pastores de alto escalão, vamos dizer assim, né? Começa ali com Paulo, né? Paulo tendo a ajuda de Priscila e Áquila, Apolo também passa ali, depois da sua terceira viagem missionária, Paulo vai deixar Timóteo, né? E Paulo vai estar sempre instruindo Timóteo, tanto é que nós temos as cartas. Então, assim, é uma igreja que ela vive um momento de robustez espiritual. E aí o presbítero Gleides colocou um negócio que o evangelista Gleides, né, colocou um negócio que muito interessante. Como que ela absorvia essas doutrinas, esses ensinamentos? Porque ela estava numa cultura totalmente pagã, envolvida ali, né, numa cidade pagã, idólatra, uma cidade totalmente sexualizada. E veja, não é diferente dos nossos jovens de hoje, não é. É exatamente o que nós vivemos, né? A cultura não tem nada a ver com a igreja, né? O jeito do mundo ser, o comportamento do mundo é totalmente diferente daquilo que nós ensinamos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós vivemos. E aí, o que a gente observa? Que essa igreja, ela no início, ela foi bem instruída, ela foi bem consolidada, né? Ela teve referências pastorais, mas chega um momento que quando João está na ilha de Pátimos, né, que Jesus vai cobrar dessa igreja, vai cobrar exatamente a questão do amor, ou seja, doutrinariamente, perfeito. Tanto é no versículo 6, que foi lido aqui na leitura bíblica, né, Jesus está dizendo assim, ó, que vocês aborrecem as obras dos nicolaítas. Perfeito. Porque já tinha igreja nessa época que já estava a favor dos nicolaítas. Então, assim, coisas terríveis já estavam entrando, filosofias entrando na igreja. Esta igreja não. Ela soube abandonar, ok, essas práticas, mas o amor. Faltou o amor. E é exatamente isso que nós estamos aqui inseridos para que a gente possa entender da importância da gente estar vivendo uma igreja, né, bíblica, doutrinária, mas o seu amor, como é que está o seu coração em relação ao seu amor por Jesus? Isso é fundamental, você precisa fazer essa análise, porque, principalmente no meio da juventude, a gente observa há muitos jovens que tem semanas que eles estão voando, mas tem semanas que parece que eles estão, sabe, aterrizados, não agem, não reagem, não tem sabe, força. O que é isso? O que está acontecendo? Será que o que você tem feito não está mais ligado à sua performance? Você está preocupado com a sua performance? Não está mais ligado, né, ao ativismo, que não, eu vou fazer porque tem que fazer e o irmão Reginaldo tem que ver, né, a liderança tem que ver, ok? Então, é exatamente essa cobrança que Jesus faz, ok? A igreja, e nós precisamos verificar isso. Então, aqui a gente vai ver o segundo ponto, o perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Corremos esse risco. E antes de nós entrarmos nesse ponto, eu quero primeiro chamar aqui um momento de vídeo, irmãos, me permitam, chamar aqui um momento de vídeo para os jovens, né, um vídeo de YouTube, que eu quero que citar os jovens, né, precisam escolher, como escolher isso, como escolher, eu digo assim, como escolher viver uma vida doutrinária fervorosa. O que tem no mundo que pode atrapalhá-los a viver essa vida? Então, vou chamar aqui um quadro aqui no YouTube, vocês vão ver vários jovens, como que eles vivem e são capazes, então, de estar longe desse amor por Jesus. Solta aí o vídeo no YouTube. Uma pesquisa do IBGE revela dados preocupantes. Mais de 70% dos estudantes de 13 a 15 anos de idade já ingeriram bebidas alcoólicas e cerca de 20% já ficaram bêbados. O consumo de álcool e drogas se mantém como uma das maiores ameaças à saúde e à vida entre jovens brasileiros. Os resultados são mesmo impressionantes, viu? Preocupantes. O levantamento mostra que os jovens no Brasil começam a beber antes da idade permitida, aos 15 anos, também a idade em que eles começam a fumar. 30% dos entrevistados admitem que já dirigiram ou dirigem alcoolizados. E o consumo de cocaína entre as mulheres jovens é maior,
do que de maconha. Uma nova pesquisa do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool mostra que os jovens brasileiros entre 13 e 15 anos bebem mais do que os americanos. O consumo de bebida alcoólica pelos adolescentes de ambos os sexos nos Estados Unidos não ultrapassa 10%, de acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Um levantamento feito com adolescentes brasileiros antes da pandemia mostra que em 10 anos houve um aumento no consumo de álcool e drogas. Muito bem, vocês viram aí, né, o vídeo de YouTube. E ligado a isso, o perigo de se perder o primeiro amor por Jesus. Então, nós temos aqui o primeiro subtópico, boas obras, porém, sem amor, irmão Reginaldo. É capaz? Isso é capaz? É capaz. Que situação? É capaz. Nós vivemos no ativismo e não praticar o amor. O perigo de se perder o primeiro amor pelo Senhor. Essa igreja ela foi elogiada pelo Senhor. Ela era dedicada ao trabalho, combatia a maldade, tinha zelo pela sã doutrina, perseverava nas tribulações. Parecia ser uma igreja perfeita, mas tinha abandonado o primeiro amor. O abandono, ele não é um ato, é um processo. Hoje você deixa de ler a palavra de Deus, amanhã você deixa de orar, amanhã você deixa de jejuar, daqui a pouco as coisas estão normal para você. É o perigo das pequenas raposinhas, né, pastor? Bom, perfeita a sua colocação, e é exatamente isso. Quando você vê um jovem aqui na frente que ele não está vivendo isso, exatamente porque alguma coisa lá atrás ele começou a abandonar, começa a deixar, vai deixando entrar, quando ele percebe já não tem mais o primeiro amor. É verdade, é isso aí. E aí entra a advertência do Senhor, ele fala, tenho contra ti que deixaste, abandonaste o primeiro amor. Então a igreja de Éfeso ela tinha bons exemplos, mas também tinha um alerta para nós, viver no ativismo e esquecer do primeiro amor. Então ela tem bons exemplos de trabalhar, mas também tem um alerta para nós, não esquecermos do primeiro amor. Mas a palavra de Jesus é forte, né? Tenho contra ti. É um negócio muito sério. E essa palavra, quando a gente lê hoje, ela é atual, ela é para mim, para você. Imagina que todos nós agora estamos sendo avaliados. Com certeza. Aí, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos fazendo por amor a Jesus? Ou é apenas um ativismo? Uma obrigação, né? Um ativismo. Isso é seríssimo. É muito sério isso. O excesso de trabalho, né, e o zelo doutrinário sem amor é um ativismo. É isso aí. É um ativismo. A igreja de Éfeso é uma prova de que é possível realizar grandes obras sem amor. Por isso Jesus diz, lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Então, necessário, irmãos, relembrarmos aonde nós paramos, aonde nós deixamos nosso coração queimar, de nosso coração ter desejo de estar na casa do Senhor, não para praticar as suas atividades, mas pelo zelo em sentir a presença do Senhor, ter o desejo de ombrear com os irmãos, estar aí com amor para glorificar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Tem um exemplo aqui para deixar para os irmãos. A igreja de Éfeso é comparado àquele casamento, pastor, de 20, 30 anos, né? 40 anos. Bom exemplo. Onde tem aquela responsabilidade, né? Eu não posso trair porque é minha esposa, eu não posso ferir os santos votos do casamento. Mas eu também não tenho mais amor. É aquela obrigação de deitar, de dormir um do lado do outro, de lavar sua roupa. Já convive tanto tempo levar junto ali, né? Já virou aquela rotina ali. A esposa não ama mais devidamente o marido, nem o marido a esposa, porque já vive ali aquela vida, não tem aquela aquele rotina. fogo do primeiro amor, né? Aquele desejo de estar junto, de estar em todos os momentos. Essas práticas não tem mais. E já que você colocou isso aí, os jovens gostam desse assunto, né? Fala de casamento, fala de, né? É interessante. Mas como é que um casal de 20 anos, 30 anos consegue viver e ainda viver no primeiro amor? Porque ele está alimentando o amor. Certo? Está sempre alimentando o amor. São cuidando, as atitudes, o comportamento do dia a dia. Que faz com que um casal de 20, 30 anos seja capaz de ser os eternos namorados, apaixonados, ok? É exatamente com Jesus a mesma coisa. É cada dia incendiar, né, pastor? Aquecer a fogueira, né? É isso aí. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Glória a Deus. Então nós precisamos manter, essa função é nossa. A igreja de Éfeso estava presa na sua mecânica, mas vencendo seus inimigos, mas perdendo a guerra para si mesmo. Então essa guerra é nossa. Manter o fogo aceso no casamento, o fogo aceso por Cristo, para que o fogo não se apague. Senão a gente vai ser cercado
de uma religiosidade mais presa em um legalismo. Então nós precisamos nos arrepender, voltar ao início. É verdade. Aí vai falar a terceiro tópico aqui, né, que é o valor das boas lembranças. Fazer uma reflexão, pastor Jefferson, presbítero Reginaldo, de que não é necessariamente ter que lidar com o pecado que foi cometido, mas perceber aonde que eu estava no momento em que eu falhei. E aí, daí para frente, começou a ser diferente. Esses dias, uma história engraçada. Eu estava com a minha família no carro, passando aqui nessa Alice Coutinho, aqui perto da gente, e o carro bateu num buraco, mas foi uma pancada tão forte. Eu falei, gente, eu passei dentro de uma cratera e não percebi. E eu fiquei tão assim, porque a gente que é motorista fica chateado, né? Eu falei, destruiu o carro por baixo. Parei o carro, fui lá, voltei na rua, queria entender que buraco foi esse, que eu não vi, que estava escondido depois do quebra-mola. Eu não tinha visto o que tinha acontecido. Então, é necessário, muitas das vezes, na nossa vida, a gente falar assim, peraí, quando foi que eu vivi o meu melhor momento com Deus? Quando eu estava vivendo o meu melhor momento com Deus, o que eu fazia? É isso aí. Eu orava mais, eu jejuava, leitura lia a Bíblia, bíblica. eu fazia, né, tudo envolvido por amor, com as coisas da igreja. E aí vieram os pecados, vieram as distrações, que é o que nós vamos falar aqui daqui a pouco mais, e fizeram que a gente se esfriasse. Então, é importante você ir, voltar para poder se arrepender. O mais importante de tudo é se arrepender e voltar a praticar as boas obras. Então, é tempo, né, de verificar quando foi que a gente se afastou e voltar a praticar as boas obras. Perfeito. E aí, dentro desse ponto aí, a gente vai ver que Jesus, né, faz esse chamado para voltar às primeiras obras, voltar ao primeiro amor. Eu quero fazer aqui uma ideia para vocês terem ideia do que é o amor. Porque eu fico muito preocupado hoje, quando a gente fala de amor, o amor, a própria palavra amor hoje, no nosso meio, ela está muito banalizada. Então, quando um jovem, de repente, está ali nos ouvindo agora, fala assim, voltar primeiro amor por Jesus, aquele sentimento, né, do recém-convertido. Já viu o recém-convertido? Ele vive, ele quer abandonar tudo, ele quer Jesus em tudo, ele só quer fala estar na igreja Jesus, todo ele dia. Ele está na igreja todo dia, toda hora. Ele está ali, e ele pensa em parar de trabalhar, ele não quer mais estudar, ele quer ir para a igreja, ele não reclama de nada. Se você falar, vamos para a África, vamos para a Ásia, vamos para a Europa para evangelizar, ele está em tudo. Então, alguns viveram isso, né? Alguns jovens, outros nem tão assim intensamente, mas o que me preocupa é essa ideia do amor. Porque Jesus faz essa indagação. Né? Tem um contra vocês lá deixaram o primeiro amor. E o que é o amor? Isso é importante, você precisa entender isso. O amor é mais do que um sentimento, o amor é uma decisão. Você precisa decidir por Jesus. Você precisa fazer isso. Aí você tem referência do apóstolo Paulo, você tem referência do próprio Timóteo, que recebe a carta em Éfeso. Então, que eles fizeram uma opção por Jesus. Eles decidiram por Jesus. Então, o jovem está na igreja, está ali sendo instruído, mas ele está olhando para o mundo. Ele está com um pezinho no mundo, ele está com o desejo de curtir alguma coisa no mundo. Ou seja, ele não decidiu totalmente por Jesus. É nisso que se envolve o amor. É como o irmão aqui, Reginaldo, colocou. Casou, está casado, mas está olhando para outra, ou ela olhando para outro, fica interessado. Não. Então, assim, o amor é uma decisão. Então, eu decido por Jesus. Então, o que estava acontecendo? Doutrinariamente, a igreja de Éfeso, ok. Mas e o amor? E a decisão por Jesus? A pessoa bendita de Jesus? Então, nesta hora, você que me escuta, jovens, o amor precisa ser assim.
decidido. Você precisa decidir por Jesus. Você precisa lembrar do sacrifício dele na cruz do Calvário, o que ele já fez por você, o que ele está fazendo, o que ele tem para fazer na sua vida. Decida por Jesus, volte a amá-lo intensamente e continue trabalhando, se envolvendo com as coisas de Deus, que você vai crescer na graça e no conhecimento do Senhor, porque você agora entendeu o que é amar a Jesus. E se ele deixou o amor, né, pastor? Às vezes não entende. Deixar o amor é se afastar de Cristo. Perfeito. Porque a fonte do amor é Jesus. Se você deixou o amor, você deixou Jesus Cristo. Perfeito. Eu deixei de ler a Bíblia, eu deixei de estar nos cultos, de frequentar os cultos, de estar no culto dos jovens, junto com os jovens, fazendo as atividades. Você começa a abandonar, começa a esfriar o amor por Jesus. Agora, quando você decide, não, eu vou, e fica firme, e você, como o irmão Gleitos colocou aqui, perfeito, então você começa a desenvolver toda essa característica e então você passa a viver esse amor por Jesus. Amém? Maravilha, então vamos aí para o terceiro ponto. Vai falar, não há contradição entre doutrina e fervor espiritual, isso é muito importante também. Né? Antes, irmão Reginaldo, o irmão vai falar aí do problema, né, dos extremos. O irmão está afiado nisso aí, que é verdade, né? Às vezes é muito para lá e muito para cá, e na verdade a gente não pode. Mas o que eu gostaria de chamar aqui um quadro de importância que é dele ser preparado intelectualmente e fervorosamente. Então, vamos a esse quadro aí. Qual a importância, né, do fervor espiritual e do intelectualismo na vida dos jovens? Primeiro, a gente precisa procurar um equilíbrio, né? Hoje nós não temos esse equilíbrio sendo visto de forma abrangente. Há uma tendência das pessoas, quando são racionais, intelectuais, serem estéreis e frias. Há uma tendência natural do intelectualismo competir, porque ele acaba sendo um ídolo. E uma pessoa que sabe muito tem uma tendência de confiar muito no conhecimento e acabar perdendo o foco. Paulo diz que aquele que pensa que sabe alguma coisa não sabe absolutamente nada. Ele está inchado de uma verdade, mas não tem conhecimento. Então, o jovem cristão precisa fazer um equilíbrio. Ele precisa tanto crescer intelectualmente, como também crescer no poder do Espírito Santo. Por outro lado, também, há pessoas que têm o poder do Espírito Santo, mas não têm a sabedoria, não têm o conhecimento de Deus. Então, um jovem cristão pode e deve crescer de forma intelectual, mas sempre precisa deixar a intelectualidade submetida ao poder do Espírito Santo, né? Ele cresce, vamos dizer assim, mais espiritualmente e deixar esse equilíbrio, mas é um equilíbrio, por exemplo, que tem que deixar as coisas espirituais mais à frente e os outros seguindo mais atrás. Porque um desses dois vai precisar governar o outro. E é melhor deixar a unção governar o intelecto, não o intelecto governar a unção. Mas os dois precisa haver um equilíbrio. Na equalização de ambos, o poder do Espírito Santo tem que sobressair, com certeza. Quando alguém olhar para a pessoa, não deve sobressair a sua intelectualidade. Paulo disse, olha, eu fui pregar em Romanos 15 para vocês, a igreja de Roma, né? Eu não fui em nenhuma demonstração de sabedoria ou filosofia humana. Eu fui na demonstração de poder, de milagres e operações sobrenaturais. Ou seja, ficou evidente que Paulo era cheio do poder do Espírito Santo e não evidente de que ele sabia muito. Embora ele soubesse muito, mas o que evidenciava era o poder do Espírito Santo. Você não consegue manter os dois numa mesma linha, porque um vai sobressair de forma natural. Ou você vai dar ênfase ao intelecto e aí você tende a esfriar o Espírito Santo, ou você vai ter que colocar o Espírito Santo por cima, governando esse aqui. O que tem que sobressair é o poder espiritual e o outro precisa estar submetido ou debaixo, né, dessa unção poderosa. Deus abençoe vocês e possa fazer vocês crescer nos dons e na ciência do Espírito. Muito bem, o quadro, né, muito legal. E dentro disso, o problema dos extremos, irmão Reginaldo. Pois é, né? Nós temos aprendido na quarta-feira, né? O pastor Jairo, muito bem lembrado, tem mostrado para a gente o problema do extremismo. Ele tem falado sobre o secularismo, sobre o progressismo
E essas visões são baseadas no extremismo. Só uma fonte, só um caminho, sem ter haver, no caso aí, outra alternativa, sem haver um equilíbrio. Então, é uma estrada de mão única, onde existe só um pensamento, não há outra alternativa, não há outra interpretação, não há o equilíbrio. E a igreja de Éfeso, ela foi por esse caminho. Ela deixou o amor do Senhor e passou a praticar somente um caminho, o da doutrina. Não tinha as duas mãos, né? Não tinha o equilíbrio da doutrina atrelada ao amor. Ela deixou o primeiro amor, se afastou de Deus e praticava simplesmente a doutrina. E o comentarista aqui, ele dá o exemplo lá da igreja de Coríntios, que era, né, uma igreja que ela já tinha o extremo da espiritualidade. Do amor, tinha todos os dons, né? Tinha todos os dons. Dons para dar e vender, uma brincadeira, né, dizendo assim, né? Mas doutrinariamente pecou na doutrina. Pecou, não tinha. Aí precisou Paulo escrever e consertar corrigir seríssimos pecados. Paulo chama eles de carnais, né? De carnais. Fora do comum. É um negócio, por isso porque prevalecia, né, pastor, no caso lá, as dissensões, as discórdias, e não atrelavam, não davam ênfase, né, à doutrina do Senhor. Você vê, né? É interessante, né? E a gente vê isso, né? Muitas igrejas, né, que doutrinariamente né, se julgam perfeitas, boas, mas não tem nada de fervor de Deus. Não vou nem falar frias, são congeladas. Igrejas onde, assim... Igreja de Éfeso. Não, é preocupante, porque não há dons, não tem mais batismo com o Espírito Santo, não tem mais o mover de Deus, né, cura divina, revelação, os dons, não tem. Tem nem alegria no culto. Não tem, pois é. E por outro lado também, a gente vê também que igrejas também que estão muito, né, cheias de dom, como a igreja de Corintos, né? O povo vai pro monte orar. Vai, e revelação aqui, e visão ali, mas doutrinariamente muito fraca. Qualquer ventinho leva. Então, a importância... É o legalismo e o fanatismo, né, pastor? Não pode só orar, não pode só ler, não pode só jejuar. Há um equilíbrio nessas coisas, né? A palavra de Deus fala lá em 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento. Perfeito. Porque a própria palavra já traz pra gente o equilíbrio. Perfeito. A própria palavra já nos direciona. É importante ter o equilíbrio. Nós vemos as religiões extremistas, aí, o islamismo, outras, né? Então, necessário é o equilíbrio. Você vê que o pastor Jefferson estava dizendo a importância, o impacto, a força de Jesus virar e falar: tenho, porém, contra ti. Eu imagino que uma das pessoas que sofreu algo parecido com Jesus foi Marta. Porque ela criticou Maria, que estava lá, ó, cheia de amor aos pés de Jesus. E ela estava no ativismo. Imagina aquela mulher vendo Jesus, olhando para ela e falar: tenho, porém, contra ti. É verdade. Entendeu? Então, se da mesma forma, ali naquela lição, naquele momento, Jesus tenta passar para Marta que nós vamos falar aqui agora, que é o equilíbrio. E Marta achava que ela estava fazendo certo, né? Perfeito. Não tem nenhum problema de servir, né? Não tem nenhum problema de trabalhar. Perfeito. Ela não estava errada por esse lado. Não estava. Ela estava errada quando ela... Exatamente. Né, falou assim, mas por que Maria fica aí? Senhor, não te dá que Maria está aí, né? Exatamente. Vem aqui me ajudar. Ou seja, ela deveria ter se organizado para estar lá também. Exatamente. Né? Ela não estava errada de fazer, né? A comida, os preparativos. Serviu a Jesus e muita gente sempre seguia Jesus. É impressionante isso, por isso que a importância do equilíbrio. E no tempo moderno nós temos também os fariseus, né? Eu jejuo muito, eu oro muito, mas não tenho amor pelos meus irmãos, né? Estou com o meu carrão do ano, zerado, minha Ferrari, jejuo, oro, mas passo, jogo lama na cara do irmãozinho humilde, não tem amor. Então, é a mesma coisa, não tem jeito. É um lado só, tem que ter o equilíbrio. E a gente já está caminhando assim, né? Quase para o final. É importante de lembrar que há tempo para poder se arrepender e voltar atrás, Glória né? A Deus. Glória a Deus. A gente vê falar de, por exemplo, do filho pródigo. O filho pródigo abandonou a casa do pai e ele precisou fazer uma reflexão de foi que ele tinha errado, né? E aí quando ele estava lá morrendo de fome, sofrendo, caiu a ficha dele, falou assim, peraí, os trabalhadores do meu pai têm abundância de pão. E aí ele olhou, ele pensou, né, na casa do meu pai. Então ele voltou atrás, ele voltou para a presença do pai dele. Então, é importante a gente fazer essa reflexão. E como os irmãos já falaram aqui, né? O pastor Jefferson já falou, o presbítero Reginaldo,
né? O Senhor escolheu assim, né? A gente precisa se relacionar com Ele através da leitura bíblica, do jejum, da oração, na presença dos cultos. Isso é se relacionar com Deus. Né? Então, não tem relacionamento com Deus se eu só oro, se eu só leio a Bíblia. Então, eu tenho uma série de coisas que eu preciso estar fazendo. Eu preciso estar suportando os irmãos em amor, como nós falamos aqui. Isso é muito vivendo legal. em comunhão com os irmãos. Então, tudo isso é se relacionar com Deus. Aí, tem gente que acha que só é orar, só é ler Bíblia, tá no cantinho dele. E vira uma minha ilha. Não, é impressionante. Culto online, manda Culto minha oferta para lá, entendeu? Isso aí. Então, assim, é muito importante a gente entender que, a partir do momento que eu entendo que o reino de Deus, que a presença de Deus, que o amor de Deus é tudo para mim, a gente faz igual aquele homem que descobriu um grande tesouro na fazenda. A gente faz o quê? A gente vende tudo que tem e compra aquele campo, porque ele tem um tesouro. Então, esse é o momento da gente avaliar o quanto a gente ama a Deus, né? O Haile também, pastor, ele vai fazer algumas reflexões no seu livro Santidade. Se amamos alguém, gostamos de pensar nele. Entende? Uhum. Ele vai fazer várias reflexões que nós vamos certamente avaliar aqui hoje, né? Nessa lição. Nós gostamos de pensar em Deus, nós amamos a Deus. Isso mesmo, quando você ama, você quer estar junto, você quer estar perto, você quer falar sempre, você está, né, do lado. Gostamos de ouvir a respeito dela, gostamos de ler sobre ela, gostamos de agradá-la, gostamos dos seus amigos, somos zelosos com o seu nome e com sua honra. Gostamos de conversar com ele e queremos sempre estar com aquela pessoa. É isso aí. Porque é o seguinte, irmão Ginaldo, se alguém falar mal da minha família, eu saio igual um leão para poder defender. Que você ama a sua família. Porque entendeu? Então, e aí se eu vejo alguém vivendo de uma forma que agride a santidade de Deus do meu lado, o que eu vou fazer? Eu não vou também exortar aquela pessoa em amor, falar assim, meu irmão, olha só, nós estamos desonrando a Deus. Deus é santo, nós devemos agradá-lo. Então, assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer do equilíbrio, né? De viver uma vida santa, que é o verdadeiro amor. Então, irmãos, a combinação perfeita é doutrina e fervor espiritual. O comentarista coloca aqui que uma vida cristã genuína, exatamente, ela se define pelo equilíbrio. Né? Você compreender as doutrinas bíblicas e você viver a prática desse fervor, desse amor por Jesus. Porque se o crente não desfrutar disso, se o crente não agir dessa forma, ela não viverá uma relação real com a pessoa de Jesus. Isso é fundamental. Então, veja, você, jovem, que valoriza isso, que entende isso, que busca isso, que trabalha isso, esse equilíbrio da doutrina bíblica e do fervor espiritual, com certeza você estará sempre protegido de falsa religiosidade, de qualquer evento de doutrina, você vai crescer espiritualmente, você vai amadurecer espiritualmente, doutrinariamente, e isso vai ser importantíssimo, vai ser um impacto importantíssimo na sua vida agora e para o futuro. Amém? Glória a Deus. Olá, jovens, a paz do Senhor! Estamos aqui agora para nós fazermos o nosso momento de perguntas. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual era a cidade mais importante da Ásia Menor? Tempo na tela. E aí, responderam? Quem respondeu que Éfeso é a resposta está correto, parabéns! Vamos para a nossa segunda pergunta. O que mais atraía as pessoas à cidade de Éfeso? Para você que respondeu que eram os templos da deusa Diana, você está certo! Naquele local havia um templo dedicado à deusa Diana e isso era uma das coisas que mais atraía as pessoas àquele local. Vamos para a nossa terceira pergunta. Qual casal que contribuiu para o desenvolvimento de Apolo? Você que respondeu Priscila e Áquila, muito bem, você acertou. Agora vamos para a nossa quarta pergunta. Qual foi a exortação de Jesus para a igreja de Éfeso?
Muito bem, você que respondeu que o Senhor Jesus exortou aquela igreja a se lembrar de onde caiu e se arrepender, você está certo. Agora vamos para a nossa quinta e última pergunta. O que a igreja de Éfeso havia abandonado? Muito bem, você que respondeu que a igreja de Éfeso havia abandonado as primeiras obras que eram feitas com amor genuíno, você está correto! E ficamos por aqui com as nossas perguntas de hoje. Tchau! Glória a Deus por isso. Então eu vou pedir aqui nesse quadro aqui, por favor, irmão Gleidson, fazer aí o momento ofertório. Estamos chegando no final. Faça o momento ofertório. Glória a Deus. Nós estávamos falando agora há pouco que existe várias formas, né, de cultuar a Deus, de amar a Deus, de se relacionar com Deus. E aí nós falamos de frequentar o culto, orar, ler a Bíblia. A oferta também é uma das formas em que nós demonstramos a Deus que o amamos. E aí você pode fazer. Os irmãos já colocaram aí as formas de você fazer. Você pode trazer também na igreja, se você vier no culto à noite e não tiver condição de fazer pelo Pix, né, pelo PicPay, por essas formas. Nós também temos os Mil Valentes, Perfeito. Em que nós estamos acreditando que em breve compraremos o espaço que aqui estamos, na nossa igreja, que fica em Cariacica, no Espírito Santo. E você pode fazer parte também dessa obra e abençoar essa obra para que, através, né, da vida dos irmãos aqui, muitas vidas sejam abençoadas, né? Temos espaços para ministério infantil, um campo onde existem atividades quase todos os dias, né, o estúdio de gravação, o nosso templo, que cabe ali mais de 1000 pessoas, que nós precisamos já ampliar, né, pastor? Glória a Deus, verdade. É isso aí. Então vamos ao louvor. Os irmãos têm uma liberdade para poder ofertar nesta hora. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Glória a Deus por esse louvor. Vamos então à conclusão. Irmão Reginaldo, por favor, conclusão. Conclusão. Nós vemos os perigos que a igreja corre quando lhe falta equilíbrio entre o preparo intelectual e o fervor espiritual. Essa foi a sentença, né? Lembraste onde caíste, voltaste ao primeiro amor. Glória a Deus. Que nós possamos voltar sempre a Jesus é o primeiro amor. Glória a Deus. Eu quero agradecer aqui imensamente a presença dos irmãos aqui, irmão Gleidson. Obrigado, irmão Gleidson, pela presença. Obrigado, um prazer. Tava com saudade dos jovens aqui. Glória a Deus. Irmão Reginaldo, obrigado, pastor. Já está mais aí com os jovens aí. Eu também quero agradecer também, né, sempre que tiver oportunidade, para mim é uma alegria. Quero pedir ao irmão Gleidson, então, para estar orando,
fazendo a oração final, agradecendo a Deus por esta aula. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa aula, por esse momento de reflexão da tua palavra. Que, Senhor, nós possamos nos arrepender, voltar, Senhor, onde caímos e voltar a praticar, Deus, as boas obras com amor ao Senhor. Que essa presença que estamos sentindo aqui agora nessa sala possa ser também o poder, a presença que cada jovem, cada pessoa que está nos ouvindo agora possa ter sentido, meu Pai. Que essa palavra venha de encontro a esses corações, que possa haver arrependimento, que eles possam voltar hoje ainda mais para a tua presença, meu Deus. Que o Senhor possa nos colocar, meu Deus, diante das tuas mãos, diante, Senhor, de joelhos, debaixo das tuas poderosas mãos. Que o Senhor possa fazer uma obra extraordinária na nossa vida, na nossa igreja, na igreja daqueles irmãos que estão nos ouvindo. E que possa ser agora, Deus. Venha com o teu avivamento, venha com o teu fogo, venha com o teu poder, venha com a tua paixão, meu Deus, para que um povo se levante, meu Deus, apaixonado por ti nesses últimos dias. Que sejamos luz nesse mundo que perece em trevas, para a tua grande volta. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus Deus. abençoe vocês.